Fala, estudante, tudo certo? Vamos lá para mais uma aula de química hoje. Hoje vamos falar aqui sobre modelos atômicos, onde foi estudado, né, ao longo dos anos, a matéria, como era formado os átomos e assim veio trazer essas teorias que hoje chegou aqui a esse complexo que é a química, né? Então, vamos comigo, vamos para os slides, assim a gente vai conseguir ver melhor e entender melhor cada teoria. Estamos aqui, ó, no nosso slide, falando sobre modelos atômicos, como eu falei antes. Nós vamos falar aqui sobre, primeiramente, primeiro momento, nós temos aqui, né, que depois de descoberto, na aula anterior a gente viu, depois de descoberto, assim, a matéria, os filósofos ficaram intrigados com isso e queria entender de que forma essa matéria era formada, né, de onde ela vinha também. Então, alguns filósofos antigos, bem numa época antes de Cristo ainda, chamado o Príncipe primeiro aqui que a gente trouxe nessa aula sobre Empedocles, ele declarou que a composição dessa matéria era formada pelos quatro elementos, sendo ela água, terra, fogo e ar. Tranquilo? Então ele achava que a partir desses elementos, a mistura entre eles ia se formando as coisas. Mas um pouco para frente, Demócrito e Leos, dois jovens naquela época, estavam lá estudando sobre isso e a partir dessa informação, ele disse: mas acho que tem algo menor ainda que isso. Porque se a gente está falando de água, terra, fogo e ar, ainda deve existir algo menor do que isso que a gente não está sabendo. Então, o que seria isso? Ao longo ali dos seus pensamentos, eles sugeriram que a matéria era composta por um agrupamento de partículas pequenas, menores, que não se dividiam e não mudavam. E aí ele deu o nome de átomo, quer dizer em grego, né, que não era divisível. Certo? Então ele deu esse nome como a essa menor partícula possível que eles imaginaram. E aí eles acharam que era uma partícula pequena, não divisível e imutável. Isso é o que importa nesse início aqui, falando desses filósofos antigos. Já mais para frente, depois que Cristo veio, passou alguns anos e aí agora nós temos John Dalton, lá no século XIX, já com experimentos, já conhecendo alguns elementos químicos, ele trouxe o quê? Ele trouxe alguns postulados. Então, através de base em experimentos que ele fez, ele identificou o quê? Sugeriu, na verdade, né? Ele sugeriu que a matéria é formada por átomos, aquilo lá que eles falaram antes, beleza até aí, que são esferas maciças e indivisíveis. Tranquilo, aqui ele acaba até copiando o que eles falaram. Então eram esferas maciças e que não se dividiam. E aí, depois de outros estudos, ele trouxe o que para a gente? Ele trouxe que, durante uma reação química, esses átomos não são criados nem destruídos, e sim transformados. Tranquilo até aí. Átomos de um mesmo elemento químico têm massas e tamanhos iguais, certo? Isso foi tudo que ele propôs. Esses foram conhecidos como os postulados de John Dalton. Átomos de um elemento químico diferente têm massas e tamanhos diferentes, certo? Isso foi tudo que ele propôs. Por último, ele disse que os átomos podem se combinar, formando novas substâncias químicas, com novas combinações de átomos com proporção definida. O seu modelo ele foi conhecido como eu deixei aqui uma representação, eu sempre deixei a representação do estudioso aqui e a sua representação aqui do lado. Ó. Então, ela foi conhecida como o modelo de bola de bilhar ou bola de sinuca, dependendo da forma que você conhece na sua região. Veja aqui, ele diz que é uma esfera maciça que não se divide. Então, parece bem com a ideia de uma bola de bilhar. Por isso levou esse nome aqui, o modelo de John Dalton. Então, sempre que nenhuma questão cair falando de modelo de bola de bilhar, os postulados de Dalton, quais são, ele vai perguntar isso aqui, ou vai dar o nome assim, aqui do seu modelo para que você relacione a ele, certo? O que desses postulados ele trouxe que até hoje funcionaria? Nós vamos acompanhar ainda os próximos estudos, mas a gente sabe que, ó, nesse ponto aqui, nesse postulado, os átomos podem se combinar, formando novas substâncias químicas com novas combinações de átomos com proporção definida. Então a gente sabe que isso funciona até hoje, né? Então, até hoje, isso aqui que Dalton encontrou está válido, certo? Vamos seguir agora para o próximo da fila, que trouxe o próximo estudo. Então, Thomson, ele sugeriu algo diferente.
ele disse que essa esfera já não era tão maciça quanto Dalton dizia. Então, ele, através desse estudo aqui, ele atirou raios catódicos aqui, ó, e essas placas carregadas, ele percebeu que quando esse raio catódico negativo passava aqui, ó, ele era movido de uma forma diferente. Então, ele não seguia apenas em linha reta e chegava aqui. Eles movimentavam, às vezes caía aqui, às vezes caía aqui. Então, ele percebeu algo diferente. E aí, o que ele sugeriu? Ele sugeriu que o átomo é uma esfera de metal gelatinoso com carga positiva. E sobre ele estão os elétrons. Nesse caso, o seu modelo foi conhecido como pudim de passas. Por quê? Mais uma vez eu trouxe aqui a representação do modelo dele. Ó. Ele diz que toda essa circunferência, aqui em azul, ela é positiva. E ele diz que isso aqui era gelatinoso. E grudado nela, tinha vários elétrons que seriam as cargas negativas. Certo? Então, por isso ficou conhecido como pudim de passas, que é algo gelatinoso e tinha ali as passas em cima, que seria esses elétrons negativos. Então, ele identificou a presença da carga negativa em partículas chamadas de elétron, a partir de Thomson. Vamos para o próximo. E aí chegou esse jovem Ernest Rutherford. Rutherford, ele trouxe lá em 1908, ele descartou o que Thomson disse. Por quê? Quando ele fez o seu estudo, ele utilizou aqui uma fonte de radiação de partículas alfas, partículas positivas, que eram emitidas através de uma folha de ouro. Só que, o que aconteceu quando essas partículas positivas passaram? Como Thomson disse que era um meio gelatinoso, ela iria passar por esse meio gelatinoso e iria atravessar, certo? Mas o que aconteceu é que, quando ele fez esse estudo, ele percebeu que elas eram desviadas, então elas acabariam passando dessa forma aqui, ó, e algumas ainda voltavam pelo mesmo local que foi emitido. Outras voltavam muito aqui, ó, voltavam aqui para o lado, e outras aqui de forma quase perpendicular. Beleza? Então, quando ele percebeu que essa partícula alfa positiva, era refletida totalmente de volta, então esse meio já não era gelatinoso. Então, o que aconteceu? Ele sugeriu um modelo nuclear, onde, aqui do lado, novamente, eu trouxe uma representação, que no meio, no centro, teria um núcleo positivo e ao seu redor teriam os elétrons, que seria chamado agora de eletrosfera, onde os elétrons ficariam ao redor dessa parte positiva. Então foi isso que Rutherford sugeriu. Um modelo nuclear. Logo depois veio outro teórico, Bohr, Niels Bohr, ele complementou essa teoria de Rutherford. De que forma? Ele trouxe também alguns postulados que ele identificou. Veja o que ele disse. Ele disse que os elétrons eles se movimentam em trajetórias circulares, certo? Então os elétrons eles estão sempre em movimentação circular. Somente algumas órbitas são permitidas e o elétron não perde nem ganha energia por estar nessas trajetórias. Então, nem todo, vamos dizer que ele não pode passar por esse meio aqui, ó, certo? Ele não pode ficar voltando por esse meio. Não é permitido isso aqui. Mas se ele estiver na sua aqui, ó, na sua trajetória circular aqui, ele não perde energia e nem gasta energia para estar aqui. Ele continua orbitando ao redor desse núcleo. E um elétron, ao receber uma quantidade de energia, ele flui de sua órbita, que é do estado fundamental de onde ela está, para a sua órbita do estado excitado. Então, o que é que ele disse aqui? Ó? Ele disse isso aqui. Ó. Se eu pegar esse elétron aqui, se eu colocar uma quantidade de energia, ele receber uma quantidade de energia, ele pode pular para essa órbita L aqui, que seria a próxima. Só que ele não consegue ficar lá. O que faz? Ele vai e retorna para a órbita K. Nesse retorno, ele vai emitir um fóton ou luz. Então, essa energia, a mesma energia que ele recebeu, ele vai retornar e vai liberar essa mesma energia em forma de luz. Tranquilo? Então, Bohr, ele identificou que esses elétrons eles estavam de forma circular ao redor do núcleo. E
as camadas eletrônicas. Então, que existe níveis de energia diferentes. Por quê? Se eu tenho um elétron na K, nessa órbita K, ela pode pular para uma órbita mais energética aqui, a L, certo? Mas se esse elétron ele for excitado, ele vai retornar depois para a sua órbita, o estado fundamental, e vai emitir um fóton, que seria a luz. Então, mas fica uma dúvida depois disso, porque como o núcleo ele é positivo, eles não se repelem. E aí eu trouxe mais uma vez esse esqueminha para vocês aqui, ó. Esse esqueminha que mostra o átomo, como eles falavam. Vamos lá levar essa ideia aqui, ó. Se o núcleo ele é positivo, ele deveria o quê? Se repelir, né? Esses mais eles estariam tudo próximos. Mas foi identificado que existia um, uma massa nesse meio, nesse centro, que ele não tinha carga, apenas para regular esse centro e não fazer com que essas cargas positivas se repelissem. Então está aqui, ó, a representação. Essa carga positiva, elas estão aqui e entre elas vão ter cargas de massas neutras. Então, elas conseguem ficar os elétrons rodando aqui porque eles têm uma não aproximação total dessa positiva e aí eles conseguem ficar nessa órbita girando ali sem ser puxado para o centro, porque esse nêutron deixa tudo neutralizado e a massa do centro aqui fica tudo equilibrado. Então, o átomo, ele é eletricamente neutro e divisível. Então, diferente do que Dalton falava lá no início, ele, que era indivisível, não. Esse átomo, ele é eletricamente neutro, porque os positivos aqui da ponta, eles vão se igualar aos negativos dos elétrons que estão ao redor, para que fiquem neutro, e divisível porque a gente consegue ainda subdividir esse átomo, certo? Ele pode ser dividido em núcleo e eletrosfera. Núcleo seria todo o seu centro aqui. Então, prótons e nêutrons a gente vai ter no núcleo, certo? Isso aqui a gente vai ter no núcleo, prótons e nêutrons. E como o nome já diz, né? Nós vamos ter elétrons na eletrosfera. Beleza? Então, é isso que a gente tem. No átomo, subdividindo ele aqui, no centro nós temos o núcleo e ao redor a eletrosfera, onde estão os elétrons. Mas, um pouco mais para frente, nós tivemos um modelo atômico que é o mais atual. Nesse caso, baseado na mecânica quântica, estudado recentemente, descreve o átomo agora não por órbitas definidas, mas por nuvens eletrônicas. O princípio da dualidade de Broglie, ele vai dizer que todo corpo em movimento possui energia. Então, esses elétrons que estão em movimento ao redor do núcleo, ele possui energia. Logo, ele possui um comportamento tanto ondulatório de ondas, certo? Como a sua já definida a sua característica de partícula, que é uma partícula que está ali girando ao redor do núcleo, certo? Falando do elétron. Logo depois vem o estudo do princípio da incerteza de Heisenberg, onde ele diz que não é possível uma gente medir com precisão a sua posição do elétron e sua velocidade ao mesmo tempo. Eu vi uma vez um exemplo e eu gostei muito, vou trazer aqui para vocês ele, que é como se a gente estivesse olhando para um ventilador. Quando a gente olha para o ventilador, a gente sabe que tem uma hélice ali. Quando ele está em movimento, a gente não sabe se a gente olhar para uma determinada parte daquela hélice, a gente não sabe onde ela vai estar, porque naquela movimentação de rotatória tão rápida, a gente não conseguiria definir a sua posição e nem a sua velocidade ao mesmo tempo. Por quê? É muito rápido. Então, o que acontece nesse princípio da incerteza de Heisenberg trazendo para o elétron? É que agora a gente não consegue identificar onde ele está. A gente consegue saber que existe uma possibilidade, é o que a mecânica quântica vai fazer aqui, estudar uma probabilidade de encontrar esse elétron nessa nuvem inteira, que é isso, toda essa área aqui, ó, ao redor. Certo? Dessa forma deu para entender? E logo depois teve a equação de Schrödinger, que é onde ele vai calcular essa probabilidade de encontrar o elétron. Eu não vou trazer aqui para vocês essa coisa que não tem necessidade agora. Então essa equação de Schrödinger, ela vai trazer a probabilidade da gente encontrar o elétron em determinada região aqui ao redor do núcleo onde está a nuvem eletrônica.
E essa nuvem eletrônica é chamada de orbital, que aí a gente vai estudar um pouquinho mais para frente os orbitais de cada molécula, de cada átomo, certo? Pronto. Eu trouxe aqui agora um resumo da ordem cronológica de como foi os estudos dos modelos atômicos. Veja aqui que ó, o modelo de Dalton, primeiro, era aquela esfera maciça, onde a gente falou do modelo da bola de bilhar ou sinuca, né? Então, esse foi o modelo de Dalton. Teve o de Thomson, que ele disse o quê? Que o centro era gelatinoso e tinham partículas aqui negativas, como se fossem passas, lembrando o quê? O pudim de passas. Certinho? Aí nós temos depois o Ernest Rutherford, que ele trouxe o quê? Que o centro ele tinha carga positiva, mas ao seu redor tinham os elétrons. Então, o seu modelo foi o modelo nuclear. Ele identificou que existia um núcleo positivo e ao seu redor os elétrons estariam lá. E aí ele fez aquele estudo dos raios catódicos que foram emitidos e foram refletidos na folha de ouro, acontecendo o quê? Identificando que no centro havia sim essa carga positiva. Mas depois, Rutherford veio Bohr, onde ele complementou isso aqui, dizendo o quê? Já que esse centro é positivo, não poderia ser só positivo. Ele identificou que existia cargas, massas neutras no centro, para deixar isso tudo aqui no meio, no centro estável, e que agora nós tínhamos órbitas e e níveis de energia, certo? Níveis de energia que era esses elétrons, eles podem estar no seu estado fundamental aqui, em órbita, podem ser excitados, e aí ele vai para uma órbita maior de energia. Quando ele retorna, ele vai liberar essa mesma energia que recebeu através de fótons ou luz, certo? E aí, por fim, veio Schrödinger, onde ele trouxe aquela equação, onde a gente vai identificar agora que ao redor do seu núcleo, nós temos apenas a probabilidade de encontrar o elétron. Então a gente não consegue definir onde ele vai estar aqui, mas sim a probabilidade de o encontrar ao redor desse núcleo, em toda essa órbita aqui que seria essa nuvem eletrônica. Certo? Então nós ficamos por aqui. Você que gostou dessa aula, dá o like para incentivar o nosso canal. Aproveite para se inscrever, para acompanhar que nós vamos lançar aula todas as semanas. Até o final do ano nós vamos ter aulas particulares para que a gente possa fazer só apenas revisão para o Enem, para que você consiga alcançar o seu objetivo final, que é passar no Enem. Certo? Alcançar uma alta nota nesse Enem e escolher o curso que você deseja. Então, se você ainda não se inscreveu, marca o sininho aqui para chegar para você as notificações, se inscreve no canal, dá uma curtida, comenta que também vai ajudar muito, comenta uma aula que você deseja, comenta o que você achou da aula, mas traz aqui para a gente o feedback, se você está gostando. Tranquilo? Fico aqui com vocês, vou deixar em breve, nossa próxima aula vai ser de exercício sobre esse assunto, para que a gente venha a manter o conteúdo, a gente fixar esse conteúdo, certo? E também acompanhe o nosso canal, porque nós vamos lançar aula todas as semanas. Até a próxima aula. Vejo vocês aqui no nosso canal.